Povo lindo de Jesus, graça e paz. Como é que vocês estão hoje? Que você tenha um excelente dia. Hoje o nosso tema é: por que não podemos nos salvar? Esse é um tema que aparentemente nós já sabemos, nós já conhecemos. Nosso Salvador é Jesus, portanto nós não podemos nos salvar. Mas eu quero refletir com você sobre isso hoje, porque ainda muitos irmãos têm dúvida quando alguém pergunta a respeito da salvação. E essa reflexão vai trazer um pouco mais de esclarecimento para as nossas vidas. Então, por que nós não podemos nos salvar? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse trecho desse versículo aqui é crucial para a gente entender por que nós não podemos nos salvar. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, nós não poderíamos de forma alguma nos salvar. Não havia essa possibilidade. Por quê? Porque nós estávamos mortos. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele morreu, porque isso Deus já havia dito: se você comer deste fruto, certamente você morrerá. Então, o homem, Adão, ele pecou e automaticamente ele morreu no seu espírito. Ele se desligou, se desconectou do Pai, de Deus, e com isso ele ficou separado de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa morte, que é a morte espiritual. É isso mesmo. Por que é uma morte espiritual? Porque é através do Espírito que nós, como falei, nos conectamos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, o Espírito morreu e é no Espírito que reside a identidade do ser humano, a identidade do homem é no Espírito. O Espírito morreu, o homem se desconectou de Deus. Essa morte espiritual passou então a todos os homens. Então todos que nasciam com essa natureza, a natureza de Adão, a natureza de um homem que antes era conectado com Deus e agora está morto. Então logo todos os homens nasceram mortos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens nasceram da linhagem genética de Adão. Recebemos a sua natureza. Todos os homens receberam a natureza de Adão, a natureza caída. Então, nós não poderíamos sair da linhagem, nós não poderíamos trocar de natureza pelo nosso próprio esforço. Por isso que nós não podemos nos salvar. Não há nada que o homem possa fazer, nada que ele possa fazer para se salvar. É simplesmente impossível. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque nós herdamos essa natureza e tentar mudar a genética espiritual é a mesma coisa que tentar mudar o DNA físico. Ou seja, é impossível, não tem como. Logo, não poderíamos mudar a nossa natureza espiritual. Logo, nós não podemos mudar essa natureza. De forma alguma, não existe essa possibilidade. Então, é preciso saber dessa verdade para entender por que nós não podemos nos salvar. Saiba que hoje
você jamais poderia salvar a si mesmo. Mas a notícia maravilhosa que eu estou trazendo para você hoje, nesse dia que o Senhor escolheu para falar ao seu coração, é que Cristo veio ao mundo. Glória a Deus! Ele desceu do céu com um propósito, o propósito de nos salvar, porque o homem não podia se salvar. O homem estava preso à natureza de Adão, condenado à morte eterna. Jesus veio, morreu na cruz por nós. Ele morreu a nossa morte e ele pegou a sua vida e entregou a nós. Foi uma troca. Ele morreu a nossa morte e nós ganhamos a sua vida. E que vida é essa? Nós falamos ontem, a vida eterna. Ganhamos a vida eterna de forma gratuita. Foi um preço muito alto, mas nós recebemos de graça, pela graça. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a confissão que diz assim: não posso me salvar, por isso eu fui salvo exclusivamente por Cristo, pelo nosso Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família, que o Senhor te dê graça, favor, que o Senhor continue abençoando a sua saúde, seu empreendimento, em nome de Jesus. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional.